você, meu irmão, cantando, rezando com você, meu irmão. Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês que acompanham o nosso canal, chegue, vai até ali, compartilha com seus amigos, com a família também, e deixe o seu comentário se gostou, se não gostou, e o que a gente pode estar também melhorando em nossas orações diárias, estar em comunhão contigo. E também toca o sininho lá, que a cada vez que a gente divulga ou faz qualquer aí vídeo ou tipo de oração, vocês vão estar recebendo, tá bem? Então vamos acolher a Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolhendo a palavra de Deus, cantando que arda como brasa. Que arda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. Que arda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. A leitura de hoje é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5, que diz assim: Irmãos, eu mesmo, quando fui ao encontro de vocês, não me apresentei com o prestígio da oratória ou da sabedoria, para anunciar-lhes o mistério de Deus. Entre vocês eu não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Estive no meio de vocês cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação não tinham brilho, nem artifícios para seduzir os ouvintes, mas a demonstração residia no poder do Espírito, para que vocês acreditassem não por causa da sabedoria dos homens, mas por causa do poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se a gente for olhar aqui, esse texto bíblico bastante bonito e bastante profundo, Paulo não vai com prestígio, como aquele que sabe tudo, como aquele que tem o dom da oratória, mas ele simplesmente, quando vai para anunciar o mistério de Deus, ele vai com muita simplicidade, com muita humildade, e ele simplesmente quis mostrar a pessoa de Jesus Cristo. E o Jesus Cristo que ele fala aqui, o crucificado, que deu a vida pelo povo. Estive no meio de vocês com medo de, como diz aqui, às vezes, de como ia ser recebida a sua mensagem, mas com uma grande demonstração que residia no poder do Espírito. E por causa disso, por causa desse Espírito, eu não fui com a vontade e com a sabedoria dos homens, mas eu fui por causa do poder de Deus. É isso que a gente, quando for anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, nós temos que ir com o Espírito, com o poder de Deus. Pregando aos Coríntios, São Paulo, mais uma vez, nos ensina que ter fé não é confiar na própria capacidade, na nossa própria capacidade, nem nos nossos talentos humanos ou mesmo na nossa intelectualidade cultural ou a nossa cultura. Os coríntios exaltavam a sabedoria humana. Em contraste, Paulo demonstrava que tanto o meio de salvação que Deus escolheu, que era a crucificação de Cristo, quanto o povo que Deus salvou contradizem a sabedoria humana. E no capítulo 2, como a gente acabamos aí de ler, Paulo mostra que Deus se revela somente através do Espírito. Portanto, a sabedoria dos homens não pode chegar a conhecer Deus, nem, com certeza, a aprender sua vontade. Por isso, tem fé. Temos que ter fé.
Ter fé naquele, aquela que se dispõe a ser orientado pelo Espírito Santo de Deus, que é quem tem poder para fazer em nós muito mais do que queremos e ansiamos. Tem fé aquele que se coloca, que se dispõe, que coloca nesse caminho. Não precisamos recorrer a uma linguagem elevada, nem tampouco ao prestígio da nossa sabedoria humana, para que possamos tocar o coração das pessoas. Por isso, não precisamos disso. Quando falamos de sabedoria humana, com certeza, para que possamos tocar o coração dos humanos, das pessoas, com autoconfiança. Paulo mostrou esse espírito, esse jeito. Não precisamos de muita linguagem. Muitos líderes religiosos na nossa caminhada como cristãos e cristãs até hoje procuram projetar uma imagem ostentosa de autoconfiança. Paulo mostrou humildade, sentindo sua inadequação diante da tremenda tarefa de proclamar a vontade do Senhor. Sentindo sua pequenez, sua humildade. Paulo mostrou humildade, sentindo que a partir disso ele poderia também pregar o Evangelho. Uma tarefa difícil. Sua recusa a fascinar sua audiência com o seu próprio encanto e cultura. Deixaram a fé do povo repousando no Senhor e não nele mesmo. De fato, a salvação de Deus é sábia. Sua sabedoria, contudo, continua desconhecida pela elite do mundo. Desde que a sabedoria de Deus não pode ser descoberta pelo raciocínio humano, nenhum homem pode jamais chegar a entender a vontade de Deus pelo seu próprio entendimento ou pesquisa. Ninguém pode saber o que estou pensando a menos que eu lhe diga. Do mesmo modo, ninguém pode conhecer a mente de Deus fora da revelação que Deus fez aos seus apóstolos através do Espírito. Por isso Deus não revelou apenas o conteúdo geral de uma mensagem, mas deu as próprias palavras da Escritura. Quanto mais fracos e impotentes nós nos sentimos, mais poderemos nos apoderar da força e do poder do alto, que não supõe nenhuma sabedoria humana. Pela força do Espírito Santo é que nós adquirimos a competência para pregar a palavra de Deus e de dar testemunho de que ela é vida na nossa vida. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, que nos apresenta o plano do Pai para a nossa felicidade. Ela é, portanto, o manual de instrução que o Espírito Santo nos apresenta. Amados irmãos e irmãs, procuremos, pois, crescer na fé, entregando-nos à ação poderosa do Espírito de Deus, o qual operará maravilhas na nossa vida, na vida do mundo, por nosso intermédio. Por isso, queridos e queridas, que possamos com humildade, com simplicidade, passar uma mensagem de esperança, de amor às pessoas, porque é a partir disso que vamos também construindo o reino de Deus. Paulo, sem muitas palavras que causavam efeito, que causavam estrondo, mas com sua simplicidade mostrou e apresentou Jesus Cristo, o crucificado. Que possamos nós, queridas lideranças, povo de Deus, estamos no último dia do mês de agosto, mês das vocações, que cada um, na sua vocação, possa também fazer a sua missão acontecer a partir da sua casa, na sociedade, na comunidade. E que Deus hoje possa nos transformar, possa também abençoar cada uma de nós e possa também fazer com que o nosso coração seja mais simples, humilde, que possamos, assim para com os outros, ser pessoas boas, ser pessoas que levem a esperança, o amor, a fé. E que Deus te abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Animados pela fé e bem certos da vitória. Animados pela fé e bem certos da vitória, vamos fincar nosso pé e fazer a nossa história, e fazer a nossa história, animados pela fé. O teu povo, Senhor, está sofrendo, caminhando de um lado para o outro, uma vida mais justa está querendo, pois senão vai migrar até estar morto. Animados pela fé e bem certos da vitória, vamos fincar nosso pé e fazer a nossa história, e fazer a nossa história, animados pela fé.